bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de domingo, dia das mães, dia 10 de maio de 2026. São 8 horas e 31 minutinhos. Nós estamos começando o nosso momento de intimidade com Deus nesse Dia das Mães já. Parabenizando aí todas as mães, né? Pelo dia de comemoração de Dia das Mães, a todas as minhas mães. Parabéns, né? Por ter uma mãe, né? Eu tive várias, né? A nossa mãe, a que nos gerou, não está mais hoje aqui, né? Partiu já nos braços de Deus, mas de onde ela está, ela continua sendo mãe, né? E se você tem a sua mãe ainda presente, agradeça a Deus por isso, né? Agradeça, renda graças a Deus por essa bênção de ainda ter sua mãe em qualquer situação que for, né? E aqueles que ainda não têm, orem por elas, né? Orem por elas. A Zap Academia, abraço aí, feliz dia para todos que vão passando aí pelo canal. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, hoje entrando aqui um pouquinho mais tarde, né, dia de domingo, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Trazer a mensagem, a palavra de Deus. Então vamos orar por isso, agradecer. A Ti rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, que é infinito e dura para sempre. Muito obrigado por me abençoar antes mesmo de eu vir a esse mundo, Senhor. O Senhor já havia preparado uma mãe para me receber, a qual me acolheu com tanto carinho e me educou, me criou conforme os Seus mandamentos, Senhor, sempre nos passando que deveríamos conhecer a palavra, aceitar Deus como nosso único Salvador. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as mães que o Senhor instrui para que recebam seus filhos. Que assim seja, graças a Deus. Garganta já um pigarrozinho, esse tempo seco, né? Então aqui a umidade do ar, a umidade relativa do ar é muito baixa. E no Mato Grosso, essa época, onde já pararam as chuvas, começa aquele tempo seco. Aí temos que cuidar também da saúde, né, do corpo físico. Mas vamos lá, passando 5 minutos com Jesus, nós fazemos reflexões aqui de mensagens diárias para o ano de 2026. Hoje quem assina é o Fernando Henrique Ruff, e que traz aqui uma reflexão para a gente, e tem como título Nunca Sozinhos. O medo de ficar sozinhos, né?
Em algum momento da nossa vida a gente tem esse sentimento. Mas lá no livro de João, o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus deixou esse recado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nunca estamos sozinhos, né? Jesus já anunciava isso. O medo do abandono nos acompanha. Desde muito cedo percebemos que a vida é repleta de mudanças. Mesmo com o cuidado e dedicação da mais maravilhosa e presente mãe, as mudanças inesperadas ou planejadas dão espaço para a insegurança. Inesperadas ou planejadas. E elas sempre dão espaço, né, para a segurança. E como lidar com os abandonos? Como lidar com os abandonos? Hoje, ainda vemos notícias de mães que abandonam os filhos. Mas Jesus disse que nós nunca iríamos estar sozinhos. Nunca seríamos abandonados. Jesus tinha um plano bem definido quando se fez gente e habitou entre nós. Ao anunciar que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, alguns discípulos não aceitaram muito bem esse plano. Como assim vamos ficar sem o Mestre? O Messias tão esperado. Como iremos continuar a vida aqui sem as palavras que dão vida eterna? Como veremos o Pai sem Jesus por perto? Jesus então prometeu. Todas as promessas são cumpridas. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. João 14,16. Sim, Jesus intercede por nós e o Pai envia o Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador. Deus, que cria a fé por meio da palavra e vive em nós. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. João 14,18. Assegurou Jesus aos discípulos. E após morrer para pagar por nossos pecados e ressuscitar, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Ainda carregamos muitos medos e inseguranças. Enfrentamos vários abandonos. Promovemos outros abandonos. Alguns são necessários, outros revelam quebras, pecados, corrupção, maldade. No entanto, seja qual for a nossa situação,
e os abandonos que enfrentamos. Jesus promete sua presença com seu Espírito Santo. Em qualquer situação, não há abandono humano que apague a certeza de que Jesus jamais nos deixará abandonados. Oh glória, graças dou a Deus por ter esse entendimento nos momentos em que por algum motivo me senti abandonado. Porque esse entendimento nos livra de sofrimentos, né? De saber que há momentos, né, que chegam em nossa vida, né? Mas que Jesus continua conosco, né? No caso da perda, né? Da partida da minha mãe, não é perda, né? Mas da partida, né? De não ter mais a presença física dela nesse mundo, mas o entendimento de que não foi um abandono, né? Foi o momento que Jesus, que Deus, me chamou de volta para a pátria espiritual e que assim ela cumpriu a missão que lhe foi dada, né? De receber 6 filhos, de criar e educar 6 filhos. Alguns ficaram muito pequenos ainda, mas a base toda foi construída, né? Então, nesse Dia das Mães, o que a gente deseja é que não haja mães que abandonem seus filhos vivos, né? Porque, de qualquer forma, Jesus não nos abandonará nunca mais. Essa foi a mensagem, estará conosco para sempre. Então, se você tem sua mãe presente aí, física, seja em que situação for, existem situações que eu entendo, né, que são de dor, de sofrimento, de ver, né, uma mãe em sofrimento, né, quando está enferma, doente, né, e o que a gente mais quer, que o nosso coração pede, é para que alivie a dor dela, né? E eu tive essa situação com meu pai, né? De ver o sofrimento, rogar a Deus para que, se fosse da vontade dele, né, que minimizasse aquele sofrimento que a gente sofre junto, né? Na verdade, o que a gente espera é a cura de Deus, né? Porque Ele tem o poder para tudo. Mas, se for da vontade dele, né, que se faça essa vontade, né? E que o sofrimento, a dor, alivie o nosso coração. Então, nesse Dia das Mães, eu desejo a todas as mães um excepcional dia com seus filhos, e aquelas que já partiram também, que recebam também os nossos carinhos, o nosso amor, a nossa oração, nossos agradecimentos por todas as mães que eu já tive. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por nunca me abandonares. Que assim seja. Graças a Deus, já é. Deus abençoe o dia de vocês. Façam um excepcional domingo. Parabéns, mamães.